O genocídio armênio. Turcos e armênios possuem uma longa história de cooperação política e convivência social de séculos. No século XI, por exemplo, temos o imperador bizantino Romanos IV Diógenes, que após queimar uma igreja armênia em Kars, disse que, se derrotasse os turcos, iria exterminar completamente os armênios ou convertê-los à força à sua fé, pois contavam com proteção turca. Na mesma época, sobre o governo turco do sultão Melikshah, disse o cronista armênio Mateus de Edessa: o coração deste sultão é repleto de benevolência, gentileza e compaixão pelos cristãos, mostrando uma afeição paternal nas terras que cruzou. Para se ter uma ideia da cooperação entre os dois povos, o patriarcado armênio só ganhou uma sede em Constantinopla em 1453, quando o sultão turco Mehmed II conquistou a cidade e deu liberdade religiosa para aqueles que o Império Bizantino considerava hereges a serem exterminados. Porém, a longa e complexa história de turcos e armênios foi completamente solapada na memória histórica geral pelos trágicos eventos que culminaram no genocídio armênio no Império Otomano em 1915. Mas qual o plano de fundo desta tragédia? Em meados do século XIX e início do século XX, a forma pela qual as potências europeias como França, Rússia e Inglaterra encontraram de desestabilizar e enfraquecer o Império Otomano para tomar suas terras foi introduzir no multiétnico e diverso território ideias nacionalistas e financiar grupos terroristas de extermínio e limpeza étnica de turcos, se aproveitando do ressentimento causado pelas crises econômicas e administrativas. A Rússia czarista, em particular, começou financiando grupos revolucionários de guerrilhas armênias a partir do Cáucaso e leste da Anatólia, como os Dashinak e Hunchaks, que se dedicavam ao massacre em vilarejos turcos, aldeias curdas e atentados terroristas, visando criar uma guerra civil para utilizar como pretexto para a intervenção russa e tomada de território otomano. A maior parte da população armênia no Império Otomano, contudo, encontrava-se bem estabelecida, com diversos políticos e homens influentes de origem armênia no governo, não querendo tomar parte no levante nacionalista para criar um novo país sob tutela russa, e estes, considerados agora traidores pelos revolucionários armênios, passaram também a ser mortos. Mas o plano russo funcionou, e diversos conflitos civis tiveram início com uma campanha de vingança contra os armênios por parte de curdos e turcos antes massacrados pelos revolucionários, resultando na morte de dezenas de milhares de armênios. E a repressão do governo otomano contra vilarejos sublevados piorou ainda mais a situação. Mas para conter o problema, a solução encontrada pelo Império Otomano provou-se ainda pior. Visando remover a minoria armênia para longe das zonas de conflito, o governo otomano começou a fazer grandes deslocamentos populacionais desorganizados de armênios, que resultou na morte de ainda mais centenas de milhares de civis inocentes de fome, doença e ataques por tribos curdas e bandidos pelas rotas rumo ao Levante. Na historiografia, este desastre é conhecido como genocídio armênio e ainda causa disputas narrativas e políticas entre Armênia e Turquia. De um lado, os armênios e o país Armênia acusam o Estado sucessor dos otomanos, a Turquia atual, de genocídio e massacre indiscriminado, reivindicando não só um reconhecimento formal e pedido de desculpas, mas também reparações financeiras na forma de território turco. E do outro, o governo turco não nega a morte dos armênios, mas rejeita as alegações de um extermínio e limpeza étnica intencional, alegando que o conflito foi uma guerra civil iniciada pelos próprios armênios que não reconhecem os massacres e chacinas que realizaram de turcos e curdos com o apoio russo em seu próprio levante nacionalista. E até hoje, o genocídio armênio continua como um trágico exemplo da politização da história e do uso do sofrimento do passado para a política do presente. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha com seus amigos, siga a página História Islâmica nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Temos conteúdos diferentes em todas essas redes sociais todos os dias. Acesse o site da página História Islâmica, onde você vai encontrar os mais variados artigos sobre a história do mundo islâmico e atualidades. E Assalamu alaikum, que a paz esteja com você. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.